Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto infelizmente recorrente, as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Vamos focar nesses eventos agora de junho de 2025. Pois é. A nossa conversa parte de um texto, sabe, bem direto, de alguém que nasceu em Santa Maria e que está, nas palavras dela, full pistola, com essa repetição toda. Imagino. A ideia é tentar entender por que, né, mesmo depois daquela mobilização enorme de 2024, a tragédia se repete. E como isso mexe com a vida de todo mundo no Brasil. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. Olha, a situação agora em 2025 já é grave de novo. Os números são pesados. Mais de 100 cidades, 107 para ser exato. Quase 7.000 pessoas fora de casa. 3 mortes confirmadas até agora. Nossa. E tem o rio lá em Cachoeira do Sul, que atingiu a terceira maior cheia da história. Virou uma rotina trágica, infelizmente. Exato. E a análise que a gente tem aqui, ela levanta aquela pergunta, né? Que todo mundo deve estar se fazendo. Cadê os bilhões que foram para lá em 2024? Toda aquela ajuda. Como é que a gente está aqui de novo nesse mesmo ponto? Então, a explicação que o texto traz é que a maior parte da grana de 2024, ela foi pro emergencial mesmo, sabe? Aquela coisa paliativa. Ah, sim. A gente está falando de colchão, cesta básica, um conserto rápido aqui e ali numa estrada, crédito para quem perdeu o negócio, coisas super importantes na hora, claro, ninguém discute Sem isso, dúvida. Essenciais do momento agudo. mas que não resolveram o problema na raiz, né? As tais obras estruturantes, tipo sistema de drenagem que funcione, contenção de encosta, cuidar das bacias dos rios, sistema de alerta que funcione de verdade. Exato. Ou não saíram do papel ou andaram assim a passos de tartaruga. A urgência da hora é compreensível, mas o argumento da fonte é que isso não quebra o ciclo, né? Não quebra mesmo. O texto até usa umas analogias fortes, tipo, é como consertar um vazamento com durex. Ou então, atualizar o antivírus só depois que o computador já foi hackeado. Exatamente. É uma boa imagem. E a análise vai além, ela aponta para problemas mais sistêmicos, digamos. Como assim? Não é só a falta de dinheiro aqui ou ali. O que o texto levanta é uma falha meio crônica de planejamento, sabe? Faltou integrar as ações dos municípios, do estado, do governo federal. Ah, entendi. Cada um por si? É, mais ou menos isso. Os recursos acabam pulverizados, às vezes vão para órgãos que nem tem gente preparada para tocar obra grande, obra complexa. E ainda tem a pressão de interesses locais, né? Que às vezes barram uma obra que seria necessária. Entendi. A conclusão do texto é bem direta. Dinheiro sozinho não adianta, se faltar projeto, se faltar prioridade e, principalmente, coordenação. E essa falta de coordenação, o texto dá alguma pista do porquê isso acontece tanto? É só burocracia? É briga política? Olha, não entra nos detalhes miúdos, mas sugere que é uma mistura, sabe? Fragmentação política, administrativa, aquela coisa de projeto de longo prazo nunca ter continuidade. Ah, sim. E talvez, né, uma preferência por ações que dão resultado rápido, visível, em vez de investir no estrutural que demora mais para aparecer. Faz sentido. E é aí que a coisa sai do Rio Grande do Sul e chega no nosso prato, literalmente, né? Exato. Essa conexão com o impacto nacional é um ponto bem forte levantado. O estado é gigante na produção de comida. Arroz, leite, soja. Fundamental. Quando a gente tem uma perda estimada agora, em 2025, de 68 milhões de reais só no arroz, isso bate aqui. O preço sobe no mercado. Para todo mundo? Sim, para todo mundo. Fica muito claro como essa combinação de evento climático extremo com gestão talvez inadequada lá no sul afeta o custo de vida no Brasil inteiro. E se a gente conecta isso com um quadro mais amplo, a visão que o texto traz é que não dá para falar só de fenômeno natural. É visto como resultado também de um modelo de ocupação das cidades meio predatório, sabe? Da falta histórica de política pública para prevenir e até de negligência dos governos. Em várias instâncias. É negligência mesmo. É o termo usado. A análise que temos aqui chega a apontar uma ordem de responsabilidade pelo que chama de descaso. Menciona primeiro o governador Eduardo Leite, depois os prefeitos e prefeitas das cidades atingidas e, por fim, o governo federal. Nossa, direto ao ponto. Sim. E é importante a gente frisar, né? Estamos relatando a visão que está na fonte, no texto. Além disso, o texto denuncia o que chama de injustiça e racismo ambiental. Explica isso um pouco melhor.
A ideia é que os impactos ruins do ambiente, como as enchentes, atingem muito mais forte as comunidades que já são marginalizadas, de baixa renda, muitas vezes não brancas. São sempre os mais pobres, que moram nas áreas de risco, os mais afetados. Entendi. É um ciclo perverso mesmo. Muito. Então, o que a gente tira disso tudo? A mensagem principal parece ser essa. As enchentes lá são um sintoma, né? Um sintoma grave de um padrão maior. Qual seria esse padrão? Uma gestão de crise que só reage, que foca no socorro imediato, mas que sempre adia ou ignora mesmo as soluções de longo prazo, as estruturais. E as consequências econômicas e sociais são enormes. Mostram as escolhas ou a falta de escolhas que a gente faz enquanto sociedade. Exato. E o texto termina com uma provocação, acho que vale a pena trazer, é sobre a previsibilidade disso tudo. Como assim? Já se sabe que vai acontecer. O texto enfatiza isso, que esse ciclo de enchente, destruição, promessa, remendo, ele já é conhecido, não é surpresa. Verdade. E isso levanta uma questão, né? Além da óbvia falta de infraestrutura, o que será que essa repetição constante diz sobre como a gente encara os desafios no país? Será que é uma dificuldade mais profunda de lidar com um problema complexo de longo prazo, mesmo sabendo que as consequências são terríveis? Uma pergunta difícil. Fica pra gente pensar, né?